Você já se sentiu uma pessoa totalmente ineficiente, incapaz? Parece que tudo que você coloca no papel você não consegue pôr pra frente. Tudo que você sonha, tudo que você deseja, parece que você nunca vai alcançar. E aí você pensa, poxa, eu sou um procrastinador, eu sou um incapaz, eu sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de conhecimento para isso ou nenhum tipo de capacidade para realizar tal projeto ou tal sonho. Eu tenho certeza que você já se sentiu assim, porque eu já me senti assim e eu conheço muitas pessoas que já disseram que se sentiram assim. Só que eu descobri que isso não é incapacidade, isso não é procrastinação, isso não é nada disso que você está pensando. Eu já vou te dizer o que é, mas antes eu vou pedir para você seguir o canal, deixar o seu joinha e ative o sino de notificações para você receber outros vídeos como esse. Bom, sem mais delongas, eu estou falando de um sentimento chamado medo, que está implantado no coração, na mente de todas as pessoas. E esse medo, ele pode ser controlado, ele pode ser ignorado ou ele pode controlar você. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina só três pessoas em uma calçada que estão precisando atravessar a rua para chegar do outro lado. E o objetivo é justamente isso, chegar ao outro lado. A primeira pessoa é uma pessoa que ignora o medo. Ela enterra lá no fundo do seu coração o medo, então ela é uma pessoa totalmente destemida. Existe um grande problema nisso, porque a falta desse medo no coração dessa pessoa deixa de impor limites morais e físicos para essa pessoa. Então ela não quer nem saber se ela vai ser atropelada, ela não quer nem saber se ela vai prejudicar alguém, ela quer chegar do outro lado a qualquer custo. Isso é muito perigoso. Aí ela sai, começa a atravessar, ela atravessa a primeira, a segunda, a terceira faixa, na quarta faixa ela é atropelada e morre. Bom, é o que eu te falei, ela não tinha medo, por isso ela não olhou para os dois lados, por isso ela não teve problema em colocar a sua integridade física em risco e por causa disso ela até atravessou algumas faixas, mas ela acabou morrendo antes de chegar ao seu objetivo. A segunda pessoa já é muito diferente, é totalmente o contrário da primeira pessoa. É uma pessoa que já tem medo demais. Ela deixa que o medo a controle. Ela simplesmente não consegue sair da onde ela está porque ela tem tanto medo de ser atropelada ou tem tanto medo de correr algum risco de vida ali que ela simplesmente vai ficar ali, paralisada. E se ninguém tirar ela dali, ela vai morrer exatamente onde ela está. E esse é um problema ainda maior do que aquela primeira pessoa que é totalmente destemida. Porque olha só, analisando aqui, a outra morreu lá na quarta faixa, não morreu? Mas ela saiu do lugar. Ela chegou a algum lugar, até perto de onde ela queria. E muitas pessoas, sem medo algum, conseguem até alcançar os seus objetivos. Às vezes por sorte, às vezes é porque Deus guarda mesmo. Mas quando você tem tanto medo que você não consegue sair da onde você está, você vai morrer sem dar um passo sequer, sem fazer nada. Diferente do destemido, a pessoa que se deixa tomar pelo medo é uma pessoa que vai morrer sim também, só que ela morre de uma forma ainda pior, travada por si só. Não precisa de ninguém para matá-la. Ela mesma se mata de uma forma boba, banal, por causa do medo. Agora existe o terceiro tipo de pessoa e esse é o tipo de pessoa que você deve ser. É uma pessoa que sabe como controlar o medo. É uma pessoa que tem medo, porque é natural. Só que ela não enterra esse medo, mas também não deixa que esse medo enterre ela. É uma pessoa que sabe onde ela precisa usar esse medo, onde ela pode descartar esse medo e aonde ela pode chegar controlando esse medo. Porque imagina só, é uma pessoa que ela tem freio moral, ela tem freio para a sua integridade física, então ela vai sair olhando para os dois lados para não causar um risco de acidente para ela e nem para uma outra pessoa, causando um prejuízo para uma terceira pessoa. É uma pessoa sensata, que tem bom senso, que vai olhar para os dois lados e vai caminhar de acordo com aquilo que ela pode. Com medo de morrer, claro, mas também sem medo de chegar ao outro lado e indo de uma forma sábia, sensata. E é assim que nós devemos ser. E olha, a questão do medo é tão perigosa que, por exemplo, se você é uma pessoa cristã que lê a Bíblia, nós podemos ver várias histórias. A gente vê um exemplo ali do povo que sai do Egito e vai em direção a Israel. Quando eles estão de frente do Mar Vermelho para atravessar, eles veem o povo do Egito vindo atrás e eles têm medo, eles querem retornar ao Egito para voltarem a serem escravos. Aí eles conseguem passar,
E lá no deserto eles têm medo de morrer de fome e eles murmuram contra Deus. Eles têm medo de morrer de sede, eles murmuram contra Deus. Até que chega um momento em que Moisés manda 12 espias à terra prometida e depois de 40 dias eles retornam e daqueles 12, 10 disseram que a terra sim, verdadeiramente era uma terra que manava leite e mel, que tinha tudo aquilo que Deus havia prometido, mas que para aquele povo seria impossível tomar aquela terra, porque os homens de lá eram grandes homens, eram homens fortes, eram homens que tinham experiência em batalha e eles eram como gafanhotos aos olhos daqueles homens. Então, o medo daqueles 10 homens passou para todo aquele povo e todo aquele povo passou a duvidar da sua promessa. E por causa disso, aquele povo que duvidou morreu no deserto. A gente pode ir um pouco mais além. Um pouco depois, Saul teve medo dos homens e por causa disso, o primeiro rei de Israel, que deveria ter dado continuidade no seu reino com seus filhos, netos, perde o seu reinado literalmente, porque ele teve medo dos homens. Ele preferiu ter medo da sua reputação diante dos homens do que da sua reputação diante de Deus. Então ele faz aquilo que Deus não mandou ele fazer. E ele sempre vai dizer: eu fiz porque eu temia os homens. O próprio Davi, que assume o trono no lugar de Saul, comete um adultério. E por medo de confessar, talvez achando que as pessoas falariam alguma coisa, porque com certeza alguém ia falar. Aliás, falaram dele. Mas por algum motivo ele teve medo, não confessou e preferiu matar o marido daquela mulher ao qual ele havia cometido adultério. Sabe qual foi o resultado? Davi quase perde seu reino. 4 dos seus filhos morreram por causa disso, por causa do pecado. Foi cobrado 4 vezes mais por causa do medo. A gente também tem a história de Elias, que teve medo de Jezabel depois de um grande acontecimento na sua vida. A gente tem a história de Pedro, que começa a andar sobre as águas, mas depois do terceiro passo ele sente um vento ali e ele começa a afundar porque ele teve medo. E aí a gente tem também a parábola do servo que tem medo do seu senhor, lá em Mateus 25, que é o servo que recebe os talentos do seu senhor. Um recebe 1, o outro recebe 2, o outro recebe 5. O que tinha 5 trabalhou, transformou em 10. O que tinha 2 trabalhou, transformou em 4. E o que tinha 1 teve medo do seu senhor e enterrou. Sabe o que acontece? Ele é literalmente lançado para o castigo. E aquele único talento que ele tinha é tomado dele e é entregue àquele que tinha 10. Por causa do medo, essas pessoas deixaram de viver grandes coisas com Deus, grandes promessas, não conseguiram sair do lugar, não conseguiram ter a transformação de Deus nas suas vidas. Não conseguiram realizar um plano, um projeto, não conseguiram alcançar algumas bênçãos que o Senhor tinha para eles. E aí eu pergunto para você que está aí do outro lado da telinha, até onde vai o seu medo? Você é uma pessoa que não tem medo de nada, é totalmente destemido e sai que nem um cavalo cego, sem sela, por aí, e atropelando todo mundo e causando acidentes e prejudicando outras pessoas? Você é uma pessoa que tem tanto medo que morre, que vai morrer exatamente onde você está, sem conseguir realizar nada na sua vida? Ou você é uma pessoa que a partir de hoje vai aprender a controlar o seu medo e vai sim dar o primeiro passo para mudar a sua vida? Porque lembre-se, nem tudo é procrastinação, nem tudo é falta de oportunidade. Na maioria das vezes em que você não consegue realizar algo na sua vida, é pelo simples fato de que você tem medo. A partir de hoje, meu amigo, minha amiga, não tenha mais medo, porque Deus tem sempre o melhor para você. Basta não ter medo, ter fé em Deus, porque você vai longe e você vai alcançar as bênçãos que o Senhor tem para você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.